Olá, crentes deprimidos, coisa do diabo ou pedagogia divina? Qual sua opinião sobre isso? Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar sobre a depressão como um espaço de autoengano, deforma a realidade dos nossos próprios sentimentos. Ficou interessado? Então fica comigo aí até o final do vídeo e eu compartilho os meus discernimentos com você sobre este assunto. Eu sou Cláudio Miranda, do canal O Evangelho na Rede, e você é muito bem-vindo aqui. Antes de entrarmos no conteúdo do vídeo de hoje, eu quero convidar você a clicar no link logo abaixo aí na descrição do vídeo para você conhecer o texto na íntegra deste livro que nós publicamos, Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo, Pedagogia Divina. Eu disponibilizei na plataforma da Hotmart pelo valor de um cafezinho, você pode adquiri-lo, fizemos assim para que muitas pessoas possam conhecê-lo. Então clica aí, obtenha o texto e isso vai fazer com que você possa me acompanhar e saber exatamente do que eu estou falando ao longo dos nossos vídeos. Muito bem, hoje nós vamos falar da depressão como um espaço de autoengano, que ela deforma a realidade dos nossos próprios sentimentos. O que acontece quando a gente entra na depressão e começa a vivenciar esse espaço de autoengano, aonde nos sentimos completamente enganados acerca de nós mesmos e de uma série de coisas. A primeira coisa que acontece é que nós perdemos a realidade, a capacidade de ler a realidade. Nós perdemos completamente a noção do real. O real nos escapa porque estamos completamente impedidos de fazer uma ideia claramente do que está acontecendo e da realidade que nos cerca. De fato, nós somos, por natureza, já seres extremamente complexos e, na verdade, raramente a gente sabe o que quer. Mesmo nós, que já chegamos aos 40, 50 anos, raramente sabemos o que queremos de fato. Não raras vezes o que queremos é fruto daquele momento, daquela hora, daquela temporada. Daqui a pouco já estamos envolvidos por outras coisas, por outros interesses. Às vezes a gente diz, puxa vida, esse menino está com 20 anos e ainda não sabe o que quer. A maioria das pessoas com 40 ainda não sabe o que quer. Então é de fato uma característica do ser humano essa incapacidade de ter uma noção real de quais são os seus sentimentos, o que ele quer, o que ele deseja de fato. A complexidade que nos habita faz com que nós nos tornemos assim, de tal forma que não sabemos direito o que queremos, o que desejamos e nem mesmo o que sentimos. Somos difíceis de compreender os nossos próprios sentimentos. O estado de depressão, na verdade, ele nos arrasta a um estado de mudanças e mutações repentinas, em que de uma hora para outra as coisas se dessignificam. Aquilo que era deixa de ser, aquilo que foi de repente já não é mais. O que há pouco eu queria tanto, de repente eu já aborreço esta mesma coisa. E vem acompanhado por uma perda de interesse por qualquer coisa que seja. É incrível como mães dedicadas, de repente, literalmente se desinteressam por tudo. Filhos que eram a luz dos seus olhos, de repente se dessignificam diante dos olhos de uma mãe deprimida. Porque a depressão, de fato, ela tem essa capacidade de fazer com que percamos o interesse por qualquer coisa que seja. E aí acabamos nos enganando a nós mesmos, acerca de nós mesmos. Acabamos enganados acerca de nós mesmos, daquilo que nós mesmos sentimos, porque não temos como fazer uma leitura da realidade e ficamos assim, tão cambiáveis, tão mutáveis, tão bipolares, no sentido de não saber de fato aquilo que a gente gosta, que a gente quer, aquilo que a gente deseja e que a gente preza. É um espaço de contradição, em que num momento você quer tanto uma coisa e depois num outro momento essa mesma coisa você aborrece. Fazemos coisas de fato que nós detestamos neste momento porque nós agimos de maneira contraditória, porque depressão traz consigo exatamente esse sentimento contraditório. E não é raro, depois que passa, a gente se fazer a pergunta, como é que eu pude fazer aquilo, né? Como é que eu não acredito que eu fiz aquele negócio? Isso é mais ou menos o que acontece quando a gente fica deprimido e a gente perde a noção do real, a gente cai nesse
nesse estado de contradição, nessa uma espécie de bipolaridade em relação aos nossos próprios sentimentos. E aí o que acontece, e logo em seguida, é um mecanismo de negação, quando a gente começa a não reconhecer determinadas atitudes como nossa. Eu jamais agiria assim, a gente costuma dizer. E de fato, na mais das vezes, seríamos incapazes de agir dessa maneira. Agimos dessa maneira porque estamos nesse espaço de autoengano que instalou em nós uma contradição enorme que a gente não consegue mais fazer uma leitura daquilo que de fato nos apetece e daquilo que nos aborrece. E frequentemente as pessoas lançam mão, por exemplo, de alguns mecanismos para lidar com isso. Por exemplo, surtar. Algumas pessoas escolhem surtar para poder lidar com aquela realidade, porque se ela age de maneira consciente, ela tem que responder aquilo como uma atitude sua. Se ela surtar, ela pode dizer: eu estava fora de mim, eu não respondia por mim. E aí acontece então esse não reconhecimento como meu, ou como minha essa atitude, porque de fato eu estou agindo de maneira completamente fora do meu modus operandi. E aí, gente, o que vai acontecer é que a própria depressão vai relativizar também o nosso sistema de valores e nós nos tornamos capazes, de fato, a fazer e praticar coisas que nós mesmos condenamos, que nós mesmos duvidamos e que seríamos capazes de fazer. E assim é que nos encontramos, às vezes, buscando algo com tanta intensidade, para daqui a pouco estarmos também com a mesma intensidade tentando nos livrar desta mesma coisa. O que é isso? Isso é, de fato, esse sentimento ambíguo que nos habita e que faz com que a gente negue para dar conta de lidar com atitudes que normalmente não seriam as nossas atitudes. Quando é que a gente vê isso na vida do nosso profeta depressivo, que nós usamos aqui como metáfora e roteiro para falar dos crentes deprimidos, o profeta Elias? Você vê isso claramente quando Elias ele recebe uma ameaça de Jezabel, depois de ele ter tido uma vitória retumbante contra uma enormidade de inimigos. Ele, mediante a ameaça de uma mulher, de Jezabel, ele se põe em fuga. E o texto diz que ele foge para o deserto, ele se livra do seu moço e de tudo que pode. E quando ele se vê, de fato, em segurança, quando ele se vê longe da mão de Jezabel, de repente, ele é possuído por um sentimento completamente contraditório e ele começa a pedir a morte. Ele simplesmente entra numa de eu quero morrer, meus pais vão morrer, meus pais morreram, todo mundo vai morrer e eu também vou, por que não agora? Agora, onde é que está a contradição nisso? A contradição está no fato de que nós não entendemos absolutamente que Elias quisesse morrer de fato. Porque se Elias quisesse morrer, não faria sentido estar fugindo de Jezabel. Aliás, se Elias quisesse mesmo morrer, Jezabel seria a sua melhor chance, seria a sua melhor alternativa. Jezabel já mostrara que era eficiente na arte de matar e ela poderia dar conta do recado de resolver esse problema para Elias, se caso Elias quisesse mesmo morrer. No entanto, Elias estava fugindo de Jezabel para alcançar segurança. Então, por que agora, uma vez seguro, ele simplesmente pula do outro lado do rio e diz: não, eu quero morrer porque todo mundo morre, meus pais já morreram, eu também vou morrer um dia, por que não agora? Porque de fato ele estava habitando nesse espaço de autoengano, aonde nós nos tornamos incapazes de nos compreender e um momento tão contraditório que, por um lado, não apetece viver, mas também não apetece morrer. Por um lado, não temos apetite pela vida, mas por outro lado também não temos coragem para a morte. E assim ficamos nessa bipolaridade, de um lado fugindo para não morrer e quando nos sentimos seguros, então pedimos a morte, por favor, porque para mim chega, para mim acabou.
Alguns resultados se estabelecem quando nós habitamos então esse espaço de auto-engano. Primeira coisa é que nós nos tornamos profundamente incompreensíveis, tanto a nós mesmos como aos outros. As pessoas olham e não entendem o que está acontecendo, e nós mesmos olhamos para nós mesmos e também não nos compreendemos, também não nos entendemos. Veja que esse espaço de auto-engano é uma péssima hora para tomar qualquer decisão que seja. Imagine você se decidindo casar numa hora dessas. A grande probabilidade é que qualquer decisão neste momento, quando você está habitando esse espaço de auto-engano, é uma decisão completamente comprometida. E especialmente porque ela vai estar completamente revestida de relatividade. A gente se torna capaz de coisas inacreditáveis e as nossas decisões elas vão então o que? Espelhar isso, esse nosso momento. Como explicar então? Como explicar esse espaço de auto-engano, essa contradição, esse estado no qual nos colocamos? De fato, não há o que explicar. A depressão espiritual ela é um estado alterado, é um espaço de doença, e é assim que a gente tem que ver. É por isso que não basta colocar a mão na cabeça e dizer sai em nome de Jesus. Na verdade, o que está acontecendo ali é que nós estamos agindo muito mais pela instintualidade do que pela logicidade. Nós estamos completamente comprometidos. Por isso, precisa ser tratado um momento como esse, além de um problema espiritual, também um problema de saúde, um problema em que a gente precisa aprender a lidar e a dar conforto às pessoas e suportá-los para que elas possam sair deste momento e então sim tomar decisões e atitudes completamente conscientes pelas quais serão perfeitamente responsáveis. Bem, esses são os nossos questionamentos, aquelas coisas com as que nós queríamos hoje estar refletindo com vocês. No próximo vídeo a gente vai adiante com um novo capítulo, e se você quiser conhecer, você deve fazer isso, conhecer o texto completo deste livro, clica aí então no link que eu deixei logo abaixo. Você vai até a plataforma do Hotmart, ali ao preço de um cafezinho, você vai conhecer esse livro, que eu tenho absoluta certeza vai ser bênção para você e para as pessoas que você ama. Conheça esse texto, leia, e você vai ser grandemente abençoado, não tenho dúvida disso. Eu vou deixar também um outro link para um outro e-book, A Glória na Face de Cristo. Esse eu estou oferecendo gratuitamente para você, para que você leia e seja também abençoado esse texto, que mais adiante a gente vai voltar a falar sobre ele, tá bom? Então entra aí nos links e conheça esses dois textos que certamente vão abençoá-lo. Agora então, ao som do galo que está cantando aqui por perto, eu quero deixar o meu abraço para vocês em nome de Jesus e dizer até a próxima, se Deus quiser, desse seu irmão em Cristo, Cláudio Miranda. Fiquem com Deus.